Então, retomamos aqui a 31ª Convenção Nacional de Livrarias, nessa quinta-feira, com o painel Vá Além das Páginas, benefício do uso dos metadados. Chamo para o palco, por favor, o Flávio Seibel, dono da Livraria da Vila, Alexandre Martins Fontes, que fará aqui sua 8ª participação, vice-presidente da NL e diretor. Para quem não conhece, e o mediador da conversa, Ricardo Costa, CEO da MVB Brasil. Boa tarde, pessoal. Estavam falando ali embaixo que o Alexandre já vai poder pedir música no Fantástico, pela quantidade de subidas. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Flávio, obrigado. Primeira vez que a gente conversa sobre isso assim em público. Já temos conversado bastante. O Alexandre, já falamos algumas vezes. Mas eu vou começar atendendo a um pedido de algumas pessoas aqui que falaram comigo aqui antes de subir, né? Perguntaram, mas o que é metadado? Eu falei, bom, então deixa eu falar rapidinho. O Alexandre me incentivou a dizer o que é metadado. É uma palavra bonita e chique para falar de informação. Metadado nada mais é do que informação. São todas as informações que existem a respeito de um produto. Existe metadado de bicicleta, de geladeira, de roupa, e existem os metadados de livros, padronizados, com estándares internacionais, que a gente sempre usa, que a gente trabalha com eles, né? Que vocês conhecem bastante, alguns mais, outros menos, mas vocês já conhecem. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui sobre as informações a respeito dos livros. O nosso diretor lá na Alemanha, ele costuma dizer que tem mais informação sobre um livro do que o conteúdo do próprio livro. Você dá um Google aí que você vai ver o que vem de informação. Muitas não são exatamente corretas, mas existe. Bom, quais são essas informações, né? A gente divide em informações básicas, que na MetaBook são 18 campos obrigatórios. Título, autor, editora, preço, né? Aliás, estamos falando bastante de preço aqui, né? É uma maneira bastante legal de você controlar essa ida e vinda de informações. Eu vou chegar numa pergunta dessa. Preço, capa, imagem de capa, quem é o tradutor, quem é o editor, público-alvo, categorização, para vocês saberem em que seção da livraria vocês vão colocar um determinado livro. Né? Muitas vezes a simples informação do título ou a capa engana. Né? Você olha lá, uma vendedora da Saraiva me contou uma vez que ela encontrou um livro sobre administração de restaurantes na seção de culinária, junto com as receitas. Estava restaurante, tinha uma capa lá com panelas e colheres, foi para a seção de culinária, né? Era administração. Então, esse tipo de coisa são as informações, são os dados, são os metadados que vão fazer com que o seu livro apareça de uma maneira melhor, seja melhor visto, o editor e a livraria tenha a informação para poder encontrar e passar adiante esse livro. É isso? É isso aí. Então, não estou ruim não, né? E eu vou emendar aqui nessa nossa conversa. Eu sei que o Flávio já está trabalhando com a gente há algum tempo. Alexandre Martins foi um dos primeiros. Flávio, vou começar por você. Como que é o uso dos metadados na Livraria da Vila? O que você tem? Vamos ver, está funcionando. Bom, primeira coisa, falar que foi falado sobre inovação hoje, né? Acho que foi o Marcos que comentou que as editoras cobram inovação do varejo.
Eu acho até que está certo, eu acho que o mercado em si tem que evoluir sempre, inovação faz parte disso, e os metadados são isso, né? Então o metadados veio como uma inovação científica, uma tecnologia para a gente, simples, extremamente simples, mas atrasada para o nosso mercado, eu diria, né? A gente já poderia ter tido isso, acho que há muito tempo, se tivesse organizado, mas não conseguimos. Nós trabalhamos desde 21 com a MetaBooks, 22 com a Bookinfo, que nesses estágios de pandemia, deve fazer uns 6 ou 7 anos, já sente que foi tanto tempo, pelo menos, né? Pelos problemas todos que a gente já teve, todas as resoluções de problemas que a gente tentou. E a gente entende hoje metadados como algo dado, digamos assim, né? Como o amigo do Elefante falou, é uma obviedade. A gente incentiva, se tem algum fornecedor novo que quer entrar para trabalhar com a gente, ser parceiro, a gente incentiva que venha via metadados. Isso é muito importante. O metadados acabou tirando substituindo de uma certa maneira uma mão de obra de cadastro, né? Então precisava, hoje, em números rápidos, a gente tem cerca de 70 cadastros por dia novos. O Edu acabou de me falar ali que hoje são cerca de 150, então a Vila ainda não consegue pegar nem 50% do que tem de volume no mercado. Nós vamos trabalhar para isso, que até o final do ano ter 100% desse conteúdo disponível no metadados, mas hoje a gente ainda não tem questões comerciais, ligação sistêmica, tem algumas questões aí. Então assim, a gente hoje é muito aliado disso. A gente trabalha muito com eles para mudar algumas coisas, e quando está bom a gente também sempre tenta falar. E uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que é o mais importante, é os pontos de melhora. Eu acho que os pontos bons a gente sempre consegue trazer, mas os pontos de melhora para mim são importantes. São basicamente 3. Então, primeiro, Dostoiévski ou Nietzsche. Podem escolher algum autor aí, e a gente tem que definir como se escreve Dostoiévski ou Nietzsche, né? Tolstói é leve ou é lion? Eu não sei, cada editora põe de um jeito e isso dificulta muito na ponta. Então a pessoa pede um livro de alguém, o autor é diferente, às vezes eu não acho. Então essa é uma questão que eu não entendo, como é que a gente não consegue, já trouxe para o Ricardo algumas vezes, como é que a gente não consegue ter um só Fyodor Dostoiévski. Isso para mim é uma dúvida ainda, se puder. Vamos lá. Posso? Vou aproveitar. Eu vou pular agora de mediador para participante, dá licença, rapidinho. Seria legal se o pessoal da CBF estivesse aqui também. Alguém talvez lembre de uma notícia que saiu no Publish News há pouco tempo sobre a agência brasileira do ISNI. ISNI basicamente, eu brinco, é o ISBN do autor. Tá? É a primeira iniciativa global para se ter um código único para cada autor. Na verdade, ele é para qualquer persona. Então, pode ser autor, cantor, pintor, o que seja, né? E a CBL vai ser a agência no Brasil para implementar esse código, mas já existem muitos autores brasileiros inscritos no ISNI, já existe código para vários autores brasileiros. É um primeiro passo, é um projeto. Qualquer um pode pedir, a editora pode solicitar. Normalmente o que acontece é a editora ir lá e fazer o cadastro desse autor, de um determinado autor. Lá fora já tem, inclusive, algumas empresas que estão usando, algumas editoras estão criando um ISNI para elas também, para elas próprias. Um nome parecido, ou às vezes um do Brasil, o outro de Portugal, os dois têm o mesmo nome, mas eles vão ter um código diferente, né? Então, isso está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido, e se houver, aí agora eu vou jogar a bola para o lado de vocês, né? Se houver uma demanda maior da livraria, uma demanda de, olha, a gente precisa desse código, esse negócio tem que funcionar para todo mundo. Tem que reclamar mais, é isso? Não, tem que incentivar. Vamos incentivar mais. Mas existe, tá caminhando. Maravilha. Então acho que o problema 1 talvez seja resolvido em algumas semanas, meses.
O segundo, que eu acho que é o papel da indústria, essa questão, né? Então a gente tem aqui o BISAC. O BISAC é a categorização que a gente assumiu, adotou, está longe de ser perfeita, acho que nenhuma vai ser. Para a gente ela é bem diferente da que a gente usa, que a Vila usa internamente, a gente tem que fazer várias adaptações. Mas uma questão importante é que o que eu entendo, tanto da MetaBooks quanto da Bookinfo, é que a gente puxa, o meu sistema, puxa a primeira categorização do BISAC e não as outras. Então, às vezes, um livro é de história e a editora colocou a história como a segunda categorização. A primeira foi dinheiro, sei lá, finanças, a história do dinheiro, esqueci o exemplo. Da China, não foi do dinheiro, foi a história da China, e que é um livro de história, e colocaram arte. Então, assim, é muito simples, é uma questão da indústria colocar como primeira categoria o que ela é. Né? Acho que é algo que vocês podem sempre incentivar, tem um sistema de medalhas, tudo isso, mas é algo que a gente deveria realmente, isso na ponta, dá muito trabalho. Então a pessoa pede um livro, eu vou onde está no sistema e fala que está em artes, eu vou lá procurar artes e não acho. Né? Então, essa é uma questão relativamente simples também, do meu ponto de vista, mas pode ser que não seja, o Alexandre aqui como editor talvez possa falar melhor, mas eu acho que são dois pontos que resolveriam muito dos nossos problemas, de novo, na ponta, com o cliente em loja. E como último ponto que eu queria colocar, a questão do status de esgotado, acabei de falar ali com o Edu, que a gente não tem falta, né? Os metadados não existe o status em falta, que é o status que todo mundo usa. Cadê o livro? Está em falta. Né? Então não existe isso, mas a gente sabe exatamente o que significa. É um esgotado com uma data de reedição. Então a gente tem que fazer isso. Então eu tenho o status esgotado, eu tenho uma data de reedição. Se a gente preenche esses dois campos, resolve o meu problema. Eu não encomendo um livro, por exemplo, que está esgotado, mas a editora não falou, aí o cliente, eu vou dar 3 dias para o cliente. Se eu der muita sorte, for muito eficiente, antes desse prazo vencer, eu vou pegar, ligar para a editora não chegou, está em falta. Aí eu fico sabendo depois, tem que ligar para o cliente. Então, eu acho que são 3 pontos básicos que já dá para a gente mudar, que a indústria pode agir sobre, que eu acho que vai deixar melhor ainda essa inovação de metadados, que para a gente já é fantástico. Alexandre, você quer? Bom, boa tarde a todos. Eu não posso perder aqui a oportunidade de fazer essa piada. Ontem eu estava aqui no final do dia, Gilberto Gil do meu lado, fora Gil desse lado. Eu já estive mais bem acompanhado aqui nesse palco. Com certeza, viu? Eu queria ter estado ontem na plateia para ver. Hoje você não vai cantar, subiu esse palco. Como eu ainda vou fazer parte de mais uma mesa, eu estou percebendo que assim, é a decadência da decadência. A próxima vai ser pior. É você que está falando. Mas, bom, mais uma vez, feliz de estar aqui com vocês, tentar colaborar um pouco aqui com essa conversa. Eu vou começar contando uma história que eu conto muito frequentemente, o Ricardo já ouviu essa história várias vezes. Em 2005, quando eu, depois de fazer uma cisão da empresa com meu irmão, vocês vão conhecer um pouco mais dessa história na última mesa, que a gente vai reunir aqui 4 livrarias para cada uma contar um pouco da sua experiência. Essa é a decadência final. Mas eu estava ali assumindo a nossa livraria e até então não estava à frente da livraria, eu estava só no editorial. E esse dia eu entrei na loja, repito, 2005, vão quase 20 anos, e entrou um cliente na loja, foi lá conversar com o vendedor, eu vi que o vendedor foi no computador lá, e dali a pouco o cliente foi embora. E eu perguntei, desculpa, por favor, o que foi? Qual foi o diálogo aí, o que vocês conversaram? E o vendedor, que está com a gente até hoje, falou assim, o cliente veio procurando um livro, ele não tinha o nome do autor, tinha o título, não tinha o nome do autor, não tinha o nome da editora. Eu procurei no computador, nós não tínhamos o livro cadastrado, e eu falei para ele, se você puder voltar depois com essas informações, a gente, quem sabe, pode te ajudar.
e eu falei para ele, ele entrou dentro de uma livraria, onde você acha que ele vai conseguir essas informações? No açougue, na farmácia? A obrigação é nossa de estar passando essa informação para ele. E aí perguntei, porque naquela altura eu não sabia, eu falei assim, esse computador está na internet? Nem isso eu sabia. Está na internet, vamos entrar na internet. E entramos na internet e logo encontramos autor, ISBN, editora, etc. E eu conto, na verdade, essa história, primeiro para falar sobre a importância de um bom atendimento dentro da livraria, né? Então, o que eu falei para ele foi, se você tivesse tomado essa iniciativa, o autor, ele não ia comprar o livro, porque a gente não tinha o livro nem cadastrado, mas ele, no mínimo, ia sair daqui da livraria com uma informação que ele não tinha quando ele entrou. Eu acho que esse é o grande desafio que nós, livreiros, né, temos que enfrentar, que é prestar um serviço, resolver o problema do cliente. Ele entrou ali querendo uma informação e corretamente entrou dentro de uma livraria e saiu dali sem essa informação, certamente, talvez não tenha nem se dado conta, mas no mínimo saiu sem uma informação que ele podia ter tido dentro da livraria. Veja, esse é um exemplo que eu conto com alguma frequência para falar sobre essa importância do atendimento. Mas nesse caso aqui, a importância dos metadados, né? De fato, eu que já estou há muitos anos nesse mercado, nasci, na verdade, dentro de uma livraria, eu, quando o Ricardo e a MetaBook chegou no Brasil, eu comemorei, o Ricardo lembra disso, assim, com muito entusiasmo, porque até então, cada livraria brasileira era obrigado a ter uma equipe de cadastro. Então, a Livraria da Vila tinha as suas, nós tínhamos a nossa, a Cultura tinha, a Travessa, etc, etc. Com certeza uma fortuna sendo gasta por cada uma dessas empresas, porque nós não tínhamos um banco de dados né, como referência. Então, eu, mais uma vez, comemorei muito, porque sabia que não só a qualidade do serviço que a gente ia estar oferecendo para o nosso cliente ia melhorar muito, mas a gente ia fazer certamente uma economia nesse investimento. Importante dizer que lá se vão quantos anos isso, Ricardo? A MetaBooks começou a operar no Brasil assim, online, entrou no ar em junho de 2017. 2017, lá se vão 6 anos. Né? E hoje nós ainda temos uma equipe, se não me engano, com 5 pessoas, não são 5, são 6, mas 5 pessoas, fazendo cadastro dentro da livraria, só fazendo cadastro, uma equipe de cadastro, não sei como é que vocês resolvem isso na livraria da Vila, porque nós ainda temos muitas editoras que não trabalham dessa maneira, nós temos livros importados, quer dizer, tem uma série de questões que nos obrigam ainda a ter uma equipe de cadastro. Mas, de qualquer maneira, o cadastro é fundamental. Eu fico surpreso de saber que hoje uma livraria, por menor que seja, não resolva isso em primeiro lugar. Eu diria que os metadados que a gente tem no nosso sistema, que é aquilo que a gente vai apresentar para o cliente, é a base fundamental do trabalho que a gente realiza como livreiros, principalmente, né, somos livreiros trabalhando com a quantidade quase infinita de produtos, que é o caso, né, do produto livre. Eu vou falar um pouco também sobre isso mais tarde, mas nós temos uma livraria na Paulista, em São Paulo, alguns de vocês conhecem. Nós, nessa livraria, temos mais de 200 mil títulos para pronta entrega dentro da loja. Ou seja, se a gente não tem um banco de dados, um metadados que funcione, ali fica complicado, né? Então, eu não poderia acreditar mais, né, nesse trabalho
quando eu assumi a livraria em 2005, talvez terá sido a primeira coisa, assim, o primeiro movimento foi: vamos melhorar o nosso atendimento e vamos começar tendo informações precisas, e por isso começamos a investir na equipe de cadastro. Então, eu acho que para já era o que eu gostaria de estar falando. Obrigado, Alexandre. Flávio, eu lembro que mais ou menos em 2000, foi durante a pandemia, você nos procurou, acho que foi em 2021, você e o Edu, juntos, me procuraram por essa questão do status de disponibilidade, que você vendia o livro e depois de vender, descobri que o livro não estava disponível, né? E aí nós começamos um trabalho com as editoras, várias editoras passaram dessa sua reclamação, né, pedido, uma solicitação com ênfase, mas que é importante, mas passaram a atualizar, inclusive a gente tem várias editoras hoje que atualizam diariamente o status de disponibilidade, já integraram no seu RP e tal, mas uma coisa que eu queria passar para vocês, que eu acho que faz diferença no mercado, é a demanda da livraria. Cobrem, peçam, liga para a gente, chama lá, Ricardo, o negócio está chegando direito. Vamos, e aí vamos conversar com a editora e fazer com que a editora venha com melhores informações, né? Acho que a gente precisa de mais livrarias usando. Então o Alexandre comentou, não consigo entender mesmo como uma pequena não usa, né? Eu consigo, porque nós não somos pequenos e começamos a usar recentemente. Então tem questões tecnológicas, tem questões comerciais, tem questões estratégicas, de pessoas. Então cada um tem as suas questões de por que usa ou não usa. Eu recomendo, eu acho que a gente, depois que começou a usar e passamos por essas questões, os benefícios são muito claros, né? Então eu realmente recomendo, mas eu acho que vai precisar de uma massa maior do varejo usando para que a pressão seja mais efetiva, né? Que as sugestões, que o que a gente tenha para falar efetivamente seja mais ouvido, né? Então eu realmente bato lá, toda hora estou falando. Mas sinto que sou um dos únicos, assim. Talvez não seja, mas sinto que sou. O Edu pode falar um pouquinho mais, eu sei que tem outros parceiros que usam metadados e azucrinam como a Vila azucrina, mas a gente precisaria que isso fosse vezes 50. Né? Quando realmente as livrarias... E aí eu acho que as livrarias, se for uma questão comercial, eu comentei aqui com o Edu, comentei com o Ricardo, eles aí, os metadados têm que dar um jeito de se entrar no mercado. Né? Então, a editora que não pode pagar vai ter que entrar de uma maneira, ele falou que tem um valor diferente e tudo isso, mas assim, a gente tem que fazer isso funcionar. Todo mundo tem que entender que quando todo mundo usar, vai funcionar de uma outra maneira. Então, hoje uma parte usa, uma parte não usa, tem umas 5 pessoas na Martins fazendo cadastro, Martins Fontes fazendo cadastro, a gente tem gente na Vila fazendo cadastro de outros produtos, importados, editoras que não estão nos metadados. Então isso também é importante, eu não pego uma editora, o Edu falou, vamos falar lá para a editora, tem que entrar, eu falo, tem que entrar, entra no metadados, mas não é por isso que eu não vou trabalhar contigo. Né? Então não dá para a gente excluir alguém, eu acho, por causa disso, não hoje em dia aqui no Brasil, no nosso contexto do mercado. Né? Então a gente realmente tem que trabalhar para diminuir cada vez mais, o Edu comentou, acho que 60%, Edu, estaria, não sei se o número confere para vocês, cerca de 60% do conteúdo está digital, quase metade não está. Então, para a gente que entende que essa biodiversidade é absolutamente fundamental, né, que esse acerto de mix por local que a gente está tem que ser muito estudado, 60% é muito pouco. Né? Então a gente realmente precisa aumentar os números para que a gente sinta essa diferença nas páginas, na pele, digamos assim. Mas, Flávio, desculpa, só para eu entender, você falou que entraram há pouco tempo, que antes você... As livrarias da Vila é uma das principais livrarias do Brasil. Como é que vocês trabalhavam antes disso? Quer dizer, vocês tinham... Na mão. Como na mão? Ligava para a editora, pedir uma ficha cadastral, um arquivo,
baixava esse arquivo e ia fazendo modificações, está em falta, entra no cadastro do produto, em falta não, que não tem esse estado, mas mudou o preço. Preço a gente já consegue há um tempo fazer por tabela, mas tem várias outras informações que o entrava na unha. Entra no título do produto, muda alguma informação ali, entendeu? Cadastra a coisa, olha aqui, escreve aqui, tal. Hoje não. Não, porque é um trabalho louco, né? E o erro que isso gera, né? No cara crachar e tal. Eu posso te dar um pouquinho mais de número também. Dos 100 mil títulos mais vendidos da lista da Nielsen, 85% deles estão na MetaBooks. Dos 5 mil mais vendidos, 90%, Edmar, me ajuda? Isso. 90% dos 5 mil títulos mais vendidos estão na MetaBooks também. Mas é isso, falta, e quanto mais tiver, melhor. O nosso mercado, eu acho o mercado bem complexo de usar. Eu entendo essas métricas totalmente, Pareto funciona em qualquer mercado, mas a gente, justamente, 10% que não está, são centenas de milhares de produtos. Né? Então, realmente, é um mercado muito único, muito específico nessa quantidade de SKUs que a gente trabalha. Né? E não dá, é mais fácil falar, não consigo ter tudo, vou ter isso aqui. Mas não é o que o cliente quer. Né? O cliente vai querer ter justamente o que não está lá, óbvio, não todos, mas alguns. Então, realmente, a gente tem que conseguir trabalhar a grande quantidade de SKUs que a gente tem, o pouco espaço físico que a gente tem e a demanda infinita dos clientes. Como? Não sei ainda, mas sem dúvida que inovação e tecnologia vão passar por isso, não vai ter muito jeito. Ricardo, quanto tempo ainda tem aqui? Que a gente começou fora de horário eu não vi. Temos 20 ainda? Não sei se o pessoal vai aguentar. Opa, rendeu esse negócio. Poxa, que bom. Chamar o Rui, cadê o Rui? A gente pode falar daquele assunto que a gente estava conversando ali. Acho melhor não. Botafogo, Santos, Corinthians. A gente estava esperando vocês, né? Então. E 10? Não, acho que. Vamos Ricardo, eu acho que seria legal você contar, uma vez que a MetaBooks é uma empresa que está presente na Alemanha, uma empresa alemã, quer dizer, nasce na Alemanha, que você contasse um pouco como é que funciona para todos nós aqui na Alemanha, porque o que eu estou ouvindo aqui do Flávio é uma frustração em relação ao fato de que esse cadastro ainda não é tão completo quanto a gente precisa ou gostaria de ser. Né? Então tem todo um trabalho de convencimento. Né? Que não sei se está... É um defeito meu. Eu adoro metadados e uso muito e sou muito grato a ele, mas eu prefiro pegar nos pontos de melhora para justamente poder avançar. Então, se deu a impressão de que eu não estou satisfeito, não é isso não. Eu estou muito satisfeito com metadados, acho que ele funciona muito bem pelo pouco tempo que a gente usa, mas é isso, eu estou tentando focar nos pontos de melhora, só nesse sentido. Não, claro, que é super, super importante, é justamente isso que eu estava querendo. Eu fui convidado de metadados, não queria passar essa impressão que eu estou frustrado com os metadados. Assim, não, porque aqui também não tem a ver com os metadados, né? Quer dizer, tem a ver, no caso aqui, com ser a lista mais completa ou menos completa, mais abrangente ou menos abrangente. Eu falei aqui, comecei dizendo que a gente ainda tem uma equipe de 5 pessoas trabalhando ali, salário de 5 pessoas trabalhando o dia inteiro só fazendo cadastro de produtos, não é brincadeira. Por conta dessas deficiências, né? Editor, imagina, fico surpreso de que entre os 5 mil títulos mais vendidos ainda existam títulos que não fazem parte do banco de dados da MetaBooks. Né? Porque, na minha cabeça, seria assim, bom, se está entre os 5 mil mais vendidos, está na mão de editoras sérias, competentes, que estão fazendo um bom trabalho, pelo menos na venda dos seus livros.
né? E mesmo assim não estão Tem presentes. alguns milhares. Como o Flávio falou, 10%. Mas fala então um pouco dessa experiência na Alemanha, porque eu acho que é muito importante, sendo a Alemanha essa indústria editorial tão importante no mundo. Né? A Alemanha é o terceiro mercado do mundo em tamanho de mercado de livro. São quase 3 milhões de títulos ativos. Uau! Primeiro Estados Unidos, quem que vem em segundo? China. China. Que é Hong, né? Não vale. Só o que tem de chinês. Mas a China vem em primeiro ou em segundo? Eu não tenho certeza. Eu acho que já é primeiro. Tá. Eu acho que já é primeiro. Deve ser. Mas são 3 milhões de títulos ativos. Ou seja, nós não temos nem 10% da quantidade de títulos ativos que tem na Alemanha. A Metabooks na Alemanha tem 6 milhões de títulos. 3 milhões de títulos ativos e outros 3 milhões que são fora de catálogo, que viraram histórico. Né? Existe na Alemanha há 50 anos. O Flávio falou, demorou para chegar, demorou para começar. Demorou. Lá faz 50 anos que ela existe. Claro que quando começou era um catálogo de papel, mas já se começou a montar um banco de dados, né? E aí foi evoluindo para chegar dentro dos padrões que a gente trabalha hoje. A Alemanha decidiu por um banco de dados centralizado, único. Então, só existe um banco de dados que é a referência. Na Alemanha existe a lei do preço único, né? É assim que fala, certinho. E o banco de dados é a referência desse preço. Então, como é que fala cortês em alemão? Eu, por muito bom arranjo, eu sei como é que fala livro em alemão, mas não vou tentar pronunciar, não. Então, a plataforma é a referência para a lei e tem todo o controle de tempo, né? Quando que entrou, quanto tempo que pode ficar, quando que esse preço vai poder ser, ter mais do que, lá são 10%, 10% de desconto, lá eu acho que são 18 meses, alguma coisa assim, eu não acompanho muito de perto. Mas o uso dos metadados na Alemanha é uma coisa natural. Às vezes a gente fala, eu falando com os colegas de lá, precisa atualizar, precisa liberar isso aqui nesse formulário, porque aqui no Brasil, eu falo, mas não estou entendendo. Porque lá é uma coisa tão natural, as editoras estão interligadas com a Metabooks de lá, que lá chama VLB, e a VLB com as livrarias, que é uma coisa assim, eles até já esquecem que tem, mas as editoras, a maioria das editoras, inclusive, tem gerente de metadados, ou um supervisor, ou um assistente de metadados, uma pessoa focada apenas em cuidar dos metadados. A Fischer veio conversar conosco porque quer colocar uma parte dos títulos deles dentro da Metabooks para ficarem disponíveis aqui para vocês, livreiros, terem maior conhecimento e poder importar mais facilmente esses livros. Maravilha. Quem veio conversar comigo foi o assistente de metadados da Fischer. Então, as editoras têm esse entendimento e já existem, uma coisa legal, já existem editoras aqui no Brasil começando a investir nesse tipo de profissional. Eles têm falado conosco, a gente tem ajudado a selecionar esse tipo de pessoal, porque não é entrar o dado, qualquer dado, de uma maneira... Não, existem padrões, existem melhores práticas, existe uma série de regras que devem ser acompanhadas. Tem o mapeamento do BISAC para a seção lá da livraria, né? A gente prepara esse mapeamento, costuma preparar esse mapeamento para quem usa Metabooks, já entrega o mapeamento pronto. Tem essa nova categorização tema, a tema passou a ser padrão, então, voltando para a Alemanha, tema é padrão
de classificação na Alemanha, porque ele facilita essa parte do mapeamento, porque ele só tem 21 categorias tronco, que a gente chama principal, que no Bisaca são 52. O varejo seguiria Essa é a ideia, que o varejo vá mudando para essas 21 categorizações, seções, vamos chamar assim. Então, que é algo, só com um parentezinho, algo que a gente, no passado, falava de jeito nenhum. Não, eu vou atender do meu jeito vila. Mudamos. A gente já, o jeito vila é o jeito do cliente, o jeito mais fácil, mais eficiente. Então, tem algumas sessões que não dá, que é nosso core, a gente precisa ter aquilo, né? Pra gente faz sentido ter. Mas tem outras coisas que era perfumaria, que vai caber tranquilamente dentro dessas 21. E talvez a gente tenha que ainda fazer alguma coisa. Mas eu acho que essa é uma questão. A gente, enfim, falando por mim, talvez não seja mas eu acho que a gente é muito preso àquilo que a gente faz, né? E quando vem uma mudança, a gente resiste. Eu acho que isso acontece muito aqui. De novo, falando por mim, a gente durante muitos anos resistiu, né? E nem sei se fomos dos primeiros ou não, mas eu adoro ser cobaia. Eu acho tudo que dá pra gente tentar aprender uma coisa nova e tal. E com metadados está sendo assim, a gente ainda está aprendendo com metadados. Eu não sabia se cadastro de autor, por exemplo, ISNI. Pô, vai ser incrível. ISBN, ISNI. O RG do autor ali, né? Number individual, alguma coisa. É parar de ter Rui com I, Rui com Y, por exemplo, esse tipo de coisa, realmente é algo que a gente isso tem que caminhar, não tem jeito. Na verdade, você pode, o que ele faz você pode escrever do jeito que você quiser, mas se o número estiver certinho, eu estou exagerando um pouco, tá? Mas se você escrever com I ou com Y, não tem problema se o código dele está correto, eu vou trazer, ou o sistema vai trazer, todos os livros daquele Rui. Não importa se você escreveu com I ou com Y. Inclusive, quando você entra na ficha do autor, tem lá várias maneiras de escrever o nome do autor. Tem lá escrito em árabe, em japonês, em coreano, com todos os alfabetos próprios deles. Então, as variações estão incluídas. Então pode ser Leon, pode ser Lev, se vier um russo e tiver Leon, o cara fala, pô, mas não é Leon, entendeu? Então realmente, se tiver tudo lá, mas uma for a oficial e é essa que vai levar todas as outras, perfeito. Então, vamos trabalhar junto nisso. Esse número já está disponível na MetaBook, algumas editoras começaram a colocar, a gente já começou a subir, fazer alguns testes com esse número do ISNI. E a hora que vocês quiserem, a gente pode sentar para ver isso daí lá também. Ricardo, não sei se você falou e eu me distraí, esse banco de dados na Alemanha, de 6 milhões de títulos, 3 milhões e poucos vivos, que é um banco de dados, banco único, na verdade, é controlado por vocês? É controlado pela MVB lá, a plataforma não chama MetaBook, chama VLB. Ou seja, essa estrutura que aguenta 3 milhões é a mesma estrutura que está aqui hoje, com 236 mil títulos a gente já tem. A Nielsen fala em 280 mil títulos mais ou menos. Já passou? 543. Poxa vida, faz tempo que eu não olho esses números então, hein? Então, não cheguei nem na metade ainda, está em 543 mil títulos ativos. Título ativo para Nielsen são títulos que vendem pelo menos um livro nos últimos 12 meses. Nesse caso, 2022? Então, aí. Somente, por que tem essa diferença? A gente não daria para, de alguma maneira, os números baterem? Pela Nielsen, pela Meta? Número de títulos cadastrados? Não. Daria. Precisa que as editoras participem. Né? De novo, a gente vai nesse... Voltar na mesma questão. A demanda de um lado do balcão e a resposta do outro lado do balcão. Eu posso garantir para você que
que a MetaBooks é acessível para qualquer tamanho de empresa. Então é uma questão de chegar. Agora, tem barreiras tecnológicas, tem uma hora que é difícil, tem algumas coisas que são... O Alexandre acabou de fazer uma atualização grande lá no site, no e-commerce da livraria. Foram meses, é investimento, é pessoal, é mais um fornecedor. É complicado. Mas existem maneiras fáceis ou mais simples de se usar. Então, se os dois lados do balcão se unirem, se juntarem, a gente consegue chegar nos 543 mil títulos. E o meu xará já está me olhando ali, eu já perdi, ele não vai tirar o chapéu para mim mais. Falar algo mais, Alexandre? Claro. Senhores, obrigado. No fim, vocês ficaram fazendo pergunta para mim, né? Pessoal, obrigado. Valeu.